Oi, gente. Retornando aqui com o principiante espírita, na sequência do homem, da vida do homem na Terra, né? O homem durante a vida terrena, vamos para as perguntas 122 a 125, tá? Nós já vimos aí a chegada do espírito, né, na encarnação, quando ele encarna a união da alma com o corpo. Agora nós vamos ver as afinidades. 122. De onde vem o recíproco amor de pais e filhos, se as almas são independentes umas das outras? As almas independentes umas das outras, só para retomar aqui o estudo, é que na pergunta 121, o Kardec quer demonstrar que só os corpos derivam uns dos outros, ou seja, o corpo do filho deriva do corpo dos pais, mas não a alma, não o espírito, tá? Que o espírito independe. Então, ainda na sequência disso, que ele pergunta assim, por que o filho, às vezes tem um homem de gênio, tem um filho tolo, ou um homem tolo tem um filho gênio, né? É justamente para provar que somente o corpo traz essa herança dos pais. Os espíritos são independentes, cada um traz as suas heranças próprias, a sua bagagem adquirida na roda das encarnações, tá? Então, na sequência, ele tem de onde vem o recíproco amor de pais e filhos, se as almas são independentes umas das outras. Os espíritos se ligam por simpatia. O nascimento nesta ou naquela família não se dá por acaso. É o resultado de uma escolha, às vezes feita pelo próprio espírito, que vem unir-se àqueles a quem amou no plano espiritual ou em vidas anteriores. Na literatura complementar e na própria codificação, fica mais esclarecido isso. Nem sempre o espírito escolhe a encarnação, porque isso depende do adiantamento dele. Muitas vezes, André Luiz coloca que é automático, ele vai encarnar e é atraído pelos seus próprios desafetos, ele vai encarnar naquele grupo onde é necessária a evolução dele, passar pelas experiências. Mas, de acordo com o aprimoramento moral, o adiantamento do espírito, ele vai podendo escolher o ambiente, o corpo, as situações que ele vai passar e escolher as provas que ele vai fazer dentro daquela vida, tá? Então, muitas vezes é por simpatia, ele vai dentro de um grupo familiar que ele é simpático, mas às vezes não. Às vezes ocorre, por exemplo, de adversários, aquele mais evoluído. Por exemplo, eu estou desencarnada e eu lembro que numa determinada encarnação eu matei uma pessoa, ou eu prejudiquei uma pessoa, eu, sei lá, roubei a herança dela e tudo. Então eu digo, não, peraí, eu sou responsável pela queda dessa pessoa, eu quero reencarnar e ter essa pessoa como filha. Ou eu quero vir como filha dessa pessoa, quero nascer nesse grupo, para resgatar esse laço, recuperar esse laço em vez de adversário, nos tornarmos agora pessoas amorosas umas com as outras. Então, pode ser por escolha, tá certo? Nesses casos, nem sempre é uma união dentro de um grupo de simpatia. Além do mais, a missão dos pais é ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos. Isso é uma missão, gente, muito importante. Por isso, tomem cuidado vocês que ficam abrindo mão da missão de educar e jogando para televisão, jogando para vídeo, para YouTube, ou para babá, entendeu? Ou para a escola. A missão de educar e aprimorar o caráter dos filhos é dos pais. E se falhar nessa missão, é um problema, tá? Então, vou voltar tudo. Os espíritos se ligam por simpatia. O nascimento nesta ou naquela família não se dá por acaso. É o resultado de uma escolha, às vezes feita pelo próprio espírito, que vem unir-se àqueles a quem amou no plano espiritual ou em vidas anteriores. Além do mais, a missão dos pais é ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos. E para os estimular, Deus lhes inspira uma recíproca afeição. Entretanto, muitos falham nessa missão, pelo que são punidos.
Aí ele remete ao Livro dos Espíritos, a pergunta 379, que é a infância, tá? E sempre a minha observação quanto à palavra punidos, tá? Deus não pune, Deus educa. 123. Porque há maus pais e maus filhos. São espíritos que não se ligaram por simpatia na mesma família, como eu já havia explicado. Ligaram-se com o fito de servirem de instrumento de provas recíprocas e muitas vezes para castigo daquilo que foram em vidas anteriores. Não existe a ideia de castigo, gente, pelo amor de Deus. Esse vocabulário de castigo, isso é muito do tradutor, tá? Não há castigo, não há punição. O que há é educação, através de lições que nós somos submetidos e que para a gente, na nossa alma infantil, a gente toma como se fosse um castigo. Assim como nossos pais nos educam, Deus nos educa. E muitas vezes é nos tirando algo ou nos colocando em situações que Deus nos mostra como aprender, ok? Então, são espíritos que não se ligaram por simpatia na mesma família. Ligaram-se com o fito de servirem de instrumento de provas recíprocas e muitas vezes para aprender aquilo que deixaram de ser nas vidas anteriores. A este é dado um mau filho, porque também ele foi mau filho. Aquele, um mau pai, também pela mesma razão. Assim, sofrem a pena de talião, ou seja, a justiça divina, tá? Aí ele também remete aqui para a Revista Espírita do ano de 1861, página 270, para quem quiser aprofundar-se. 125. Qual será a causa das simpatias e das antipatias manifestas entre criaturas que se encontram pela primeira vez? Esse encontro pela primeira vez é na Terra, obviamente, tá? Quase sempre são seres que se conhecem e que por vezes se amaram em vidas anteriores, isso nos casos da simpatia. Encontrando-se na presente existência, sentem a atração recíproca. As antipatias instintivas podem originar-se de outra causa. O perispírito, ele irradia em torno do corpo e forma uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito. Duas pessoas que se encontram, elas colocam em contato esse perispírito, ok? Ao contato desses fluidos, experimentam a impressão da sensitiva. Tal impressão pode ser agradável, como pode, ao contrário, ser desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a se repelirem, conforme a natureza deles seja semelhante ou diferente. Assim também pode explicar-se o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, duas almas leem, por assim dizer, uma na outra. Adivinham-se e compreendem-se sem se falarem. Então, gente, essa é a pergunta 125 que fala sobre essa aura. Nós podemos remeter vocês para o estudo das formas de pensamento, que isso está muito explicado. Nós temos uma frequência vibratória, que é um padrão de vibração de som, de cor, de cheiro, de tudo, né? Isso pode entrar em afinidade ou em rejeição. Então, nos espíritos afins, vocês atraem. Nos espíritos que não são afins, você repele. E é por isso o estudo das formas de pensamento, para nós termos cuidado com o que a gente pensa, o que a gente está atraindo, né, para dentro do nosso campo vibratório. Então, tudo está na lei das afinidades, que é uma lei física, magnética, né, e eletromagnética, e uma lei moral também. Aquilo que você está atraindo para você. Bom, aqui nessa parte das simpatias recíprocas, existem várias lições na literatura complementar sobre essas afinidades, sobre casos de
famílias que recebem inimigos, né, de muitas vidas, daí o ódio instintivo entre irmãos, entre uma mãe com um filho, uma rejeição, muitas vezes até o próprio aborto, que a mãe sente a vibração daquele ser, quer eliminá-lo, né? Tudo isso a gente tem que ser levado em conta. A questão da depressão, né, pós-parto, da mãe sentir uma rejeição natural ao filho, ou pai com filho também, né? Ou até uma atração. Muitas vezes a questão da doença da pedofilia é isso, é um pai que reconhece na filha uma alma que ele transviou em vidas passadas e ele não muda, né? Ele não transmuta essa energia do amor, ele não consegue, ele é colocado como pai daquele ser para transmutar a paixão sexual, a possessividade, pelo amor paternal, ele não consegue, aí fica essa doença de lesionar a criança, né? Então, tudo isso tem um fundo espiritual e geralmente patológico, né? São as causas de muitos sofrimentos, essas afinidades, a lei das afinidades entre os seres que renascem em grupos familiares, nas sociedades, em algumas coletividades e tudo, né? Uma coisa é certa, nada acontece por acaso. Deus sabe de tudo e tudo tem um porquê para que todos nós evoluamos, ok? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Se eu souber, se eu puder, eu explico. Se eu não souber, eu vou estudar para poder explicar. Tá legal, gente? Até o próximo vídeo.